A paz, meus irmãos, que Deus abençoe a todos, queridos, em nome de Jesus. Irmãos, por que eu não abro um local? Pega um quartinho aí, poderia ser até aqui na minha casa mesmo, ou então se eu alugasse, colocasse lá uma placa, desse um nome e abrisse um local para poder, como é que eu posso dizer, irmãos? Ensinar as pessoas a palavra de Deus. Por que eu falo assim? Por que eu até pensei em falar dessa maneira, irmãos? Pensando no local, como eu ia tratar esse local. Porque primeiro eu não ia chamar de igreja. Porque igreja não é local, não é estrutura. Eu conhecendo a palavra, irmãos. Conhecendo a palavra. Se eu fosse para ser um líder, vamos colocar assim, religioso, conhecendo a palavra, eu ia ter duas opções. Ou eu ia andar com mentira, já ia começar na mentira, fazendo algo que eu sei que já vou começar de forma errada, dando nomes, chamando, por exemplo, o local de igreja que eu sei que não é igreja. A habitação de Deus são pessoas. Então eu não ia poder chamar o local de igreja. Já começa por aí, irmãos. Eu não ia pedir dízimo, porque eu sei que eu ia estar mentindo para as pessoas. Porque eu sei que dízimo é da antiga aliança, irmãos. E no Novo Testamento eu não tenho base para pedir dízimo de ninguém. Então eu já não ia pedir dízimo. Ofertas, tá. Os discípulos pediram ofertas, tá. Eu ia ter base bíblica para pedir ofertas para as pessoas, né? Biblicamente eu teria base para isso. Então vamos lá, irmãos. Já não ia poder chamar de igreja, porque não é igreja nem casa de oração. Tá? Nem casa de oração, porque o local, a estrutura ali, o quadrado, não é um local sagrado onde as pessoas têm que ir lá orar, não. As pessoas hoje, elas podem orar em nome de Jesus em qualquer lugar, a qualquer hora e a qualquer momento. Então se eu fizesse isso também, chamasse, não quero chamar de igreja, vou chamar de casa de oração, também ia estar errado. Casa de oração então quer dizer que as pessoas têm que ir lá para orar? Não. Hoje eu sei, mediante a palavra de Deus, que as pessoas hoje em Cristo Jesus podem entrar na presença de Deus a qualquer momento. Não tem dia certo, tempo certo para isso. Então já começa por aí, irmãos. Olha só, conhecendo a palavra, a verdade, ou eu ia ter dois caminhos, ou mentir para as pessoas, exaltando o lugar, tornando aquele lugar de alguma forma sagrado para que as pessoas entendam que ali ela tem que ir lá. Então assim, eu ia ter essas duas opções. Ou mentir, dando atribuições ao local que eu sei que biblicamente ele não pode ter, nem ser chamado de igreja, nem ser chamado de casa de oração. Não ia pedir dízimo, porque eu sei que é errado. Se eu fizesse isso, eu ia estar enganando as pessoas, mentindo para as pessoas, porque não tenho base no Novo Testamento para pedir dízimo. Algo que eu sei que biblicamente fez parte da antiga aliança. Então já ia começar por aí, irmãos. Tá, o que sobrou aqui foi oferta. Tá. E ia ter dia certo e horário certo para funcionar. Né, irmãos? Ia ter horário certo, um dia certo, todo domingo. Vamos colocar assim, vai. Todo domingo a reunião ia começar 9 horas da manhã. Um exemplo, 9 horas da manhã. Então assim, as pessoas iam ter um dia certo, um local certo para ir lá me ouvir falar. Só que também o que acontece, irmãos? Biblicamente, essa igreja eu sei que não ia funcionar como funcionava no tempo dos apóstolos, de acordo com o que está registrado na Bíblia, irmãos. Não ia funcionar, porque quando a gente olha para a Bíblia, a gente vê as comunidades naquele tempo, como elas funcionavam, todo mundo participava, irmãos. A gente vê ali, Paulo, por exemplo, quando escreve para os Coríntios, a gente vê que, pode ver, como por exemplo vocês estão vendo aí na palavra de Deus, aí olha só, Paulo falando aí para os Coríntios, né? Que uns profetizam, outros cantam salmos, outros têm a revelação da palavra, enfim, todo mundo participa. E não é o que a gente vê no modelo que a gente vê hoje aí institucionalizado das igrejas CNPJ, a qual
Eu já fiz parte, já frequentei no passado, né? Como talvez você já frequentou ou frequenta, eu não sei. Mas, enfim, você sabe que o que acontece hoje, dentro dessas instituições, das igrejas CNPJ que nós conhecemos hoje, irmãos, é diferente das comunidades do tempo dos apóstolos, irmãos. Onde todos participavam, onde todos ali a coisa fluía de forma orgânica, irmãos. Não era centralizado como hoje, queridos. Como a gente vê, não era. Até porque no tempo dos apóstolos não tem aquela igreja com aquele nome, aquela nomenclatura. Eles não abriram igreja com nomes identificados no local. A gente não vê isso, queridos. A coisa funcionava de forma orgânica. Aquele modelo, eu me ouso até falar, irmãos. O modelo bíblico dos apóstolos durou até a institucionalização da igreja. Depois que eles morreram, as comunidades continuaram, eram descentralizadas, não estavam na mão de ninguém, mas os cristãos existiam, os cristãos se reuniam, os cristãos estavam lá, mas não eram centralizados, não eram institucionalizados como a gente vê hoje. Mas existiam e cresciam, irmãos. E cresceu ao ponto de assustar o Império Romano, ao ponto de Constantino falar, não, se você estiver junto comigo, eu vou tornar vocês a crença oficial do reino. Foi onde surgiu o cristianismo, né? Então assim, era orgânico, descentralizado e crescer, irmãos. Então é um modelo que ficou até esse período, porque depois desse período que se institucionalizou, pronto, aí a coisa desandou. Que aí passou a ter líder, passou a ficar na mão de alguns que tomavam conta, alguns que ditavam regras e leis, como a gente sabe como aconteceu com a igreja romana. E depois esse modelo, ele se seguiu depois que houve a reforma protestante a partir de Lutero, e está aí até hoje. E a gente vê que hoje é assim ainda, centralizado. Cada líder tem cada instituição, cada igreja CNPJ tem o seu líder que fundou. Nem assim, irmãos? A Universal tem o Edir Macedo, a Assembleia de Deus, quem fundou na época foi o Gunnar Wring. A Igreja Presbiteriana, quem fundou foi o Gwen Simon. Tem a Mundial, que é do Valdomiro Santiago, a Igreja da Graça, que é do R.R. Soares, a Deus é Amor, que é do falecido Davi Miranda, que hoje quem toma conta são os filhos, enfim, são todos centralizados com seus donos, irmãos. O mesmo padrão da Igreja Romana, mas antes da Igreja Romana de se institucionalizar não era assim, e cresceram, mesmo sendo orgânico, e eu sabendo disso, eu sei que se eu fizesse isso, abrisse um local, colocasse lá uma placa, desse o nome, a igreja ia estar centralizada na minha mão, queridos. Ia estar nas minhas mãos. Entende, irmãos? E como é que ia funcionar se eu sei que, se eu seguisse por esse caminho, dentro do que eu falei aqui, pedindo dízimo, chamando de casa de oração ou de igreja, eu sei que eu ia estar em desacordo com a palavra de Deus, irmãos. Aí não teria como, queridos. Como é que eu ia fazer? Como é que eu ia seguir o modelo dos apóstolos naquele tempo? Se a coisa mais primordial que eu sei, que nós sabemos, é que a igreja não era institucionalizada e nem centralizada na mão de um líder máximo superior, mas a coisa funcionava de forma orgânica, onde cada um manifestava os seus dons. Tinha líderes? Tinha, mas a coisa era natural, irmãos, era orgânica. Não era um líder que pertencia a uma instituição tal. Aquele modelo se perdeu naquele tempo, irmãos. Ficou naquele tempo. Existiu até a institucionalização da igreja. E não é como o modelo que nós conhecemos hoje, queridos. Então, se eu fizesse isso hoje, abrisse uma instituição, eu ia ter que me adequar a isso. Mas eu ia saber, irmãos, que eu não ia estar como os apóstolos. Eu não ia estar de acordo com a palavra de Deus, como era a igreja primitiva. Aí, meu irmão, para fazer algo para não estar bem, sabendo que eu não estou de acordo com a palavra, então, meus irmãos, aí não dá, queridos. A gente quer servir a Deus com sinceridade e de acordo com a palavra. Então isso me leva a crer o quê, irmãos? O que isso me leva a acreditar? Que hoje Deus quer usar a gente de forma direta, cada um de nós, queridos. Tornar cada um de nós o patrimônio que Ele usa para alcançar pessoas. E não isso está centralizado na mão de um que fundou e tudo depende dele. Não, irmãos, não é esse modelo bíblico.
não é? E se fosse para depender disso aí, então os apóstolos não teriam crescido, a igreja primitiva não teria avançado, sendo ela descentralizada e não sendo institucionalizada, não estando na mão de ninguém. Até porque os registros que a gente conhece do que era uma igreja com liderança institucionalizada e centralizada foi a partir de Constantino, que definiu um local certo, uma estrutura para ir ali agora lá buscar Deus. Isso aí aconteceu, a gente sabe que aconteceu a partir de Constantino, mas antes disso como é que era? Era orgânico, irmãos, e crescia. Mas como praticar aquele modelo desse tempo? Não é através de um salãozinho que se eu colocasse uma placa eu ia praticar. Eu sei disso que não, irmãos. Então, queridos, o que nos cabe só é entregarmos na mão do Senhor e pedirmos para que o Senhor nos use. Senhor, nos usa conforme a tua palavra, mas eu quero andar na tua palavra, eu não quero andar na mentira. Por exemplo, abrir uma instituição, colocar uma placa e não andar de acordo com a tua palavra, porque isso vai me levar a caminhos que eu sei que não vai estar de acordo com a Bíblia. E para fazer coisas que a gente sabe, ou que pelo menos se eu fizesse isso eu sei que não está de acordo com aquilo que está na palavra de Deus, então, irmãos, para viver com a consciência acusando, pesada, aí não, queridos. Tendo a ciência de que eu estou fazendo algo que não era como funcionava de fato, de verdade, quando a igreja iniciou com os apóstolos. Então, irmãos, só me cabe mesmo a crer no Senhor, crer na palavra dele, viver a minha fé e me deixar ser usado como instrumento de forma orgânica e natural. Onde eu for encontrar alguém, a gente fala de Jesus, entende, queridos? A gente fala da palavra do Senhor, fala de Jesus, planta a semente, deixa o Senhor trabalhar. E fala o que para as pessoas? Para ir aonde? É o que eu faço hoje, ó. Vai para a Bíblia. Hoje todo mundo tem uma em casa, então você pode abrir ela e deixar Deus falar contigo, e Ele vai falar, porque é nela que você conhece a Deus. É o que eu faço hoje, irmãos. E faço de forma tranquila, porque eu sei que eu estou mandando as pessoas ir para o lugar certo. Agora, se eu abrisse uma instituição, eu ia tomar caminhos que eu sei, irmãos, que é melhor nem fazer isso, nem começar, porque para fazer isso e tendo a consciência de que eu estou fazendo algo que não está de acordo com a palavra, então, meu irmão, minha irmã, então não dá, queridos. Então, esse modelo que nós conhecemos hoje aí, institucionalizado das igrejas CNPJ, eles fazem isso, irmãos. Pede dízimo, coisa que não se pede mais, chama o local de casa de Deus, de igreja. Biblicamente a gente sabe que isso não é mais casa de Deus, estrutura não é casa de Deus, aquilo não é igreja, casa de Deus são pessoas. Então assim, se eles se sentem bem vivendo assim, o problema é deles com Deus, eu não. Eu não, queridos. É por isso que eu não abro um local, dou um endereço para um local e chamar aquilo de igreja, não vou chamar, de casa de oração não vou chamar. Então é melhor nem começar, né, irmãos? Para fazer algo que, para mim, na minha consciência, de acordo com o que eu conheço da palavra de Deus, sabendo que não está de acordo, então nem penso em começar. Nem vou começar. Esse é o motivo por que eu não faço isso, queridos. Entende como o modelo de hoje já não se encaixa mais? Não tem como, irmãos. O que é importante é a gente andar com a consciência em paz, estando de acordo com a Bíblia, com a palavra de Deus. Amém, queridos? É por isso que eu não me canso de dizer nesse canal. Aqui eu falo com segurança e tranquilo, com minha mente em paz. Ó, vá para a Bíblia. Isso eu posso falar. Vá para a Bíblia. Porque aqui você vai encontrar Deus na Bíblia. Vai conhecer a vontade de Deus para a tua vida. Amém, meus irmãos? Então é por isso, queridos, que eu nem me ouso a trilhar esse caminho. Amém, queridos? Meu irmão, minha irmã, que Deus te abençoe. Se você é novo por aqui, clica aqui no botão de inscrever, se inscreve no canal, deixa um like. E eu te vejo na próxima palavra do Senhor, que o Senhor colocar no meu coração para vir aqui e levar a palavra dele, plantar semente da palavra dele para a edificação da minha e da sua vida. Amém, queridos? Que Deus te abençoe em nome de Jesus.